Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre Roma. Antes de começar a nossa aula, vai aqui embaixo e se inscreve neste canal. É importante que você faça a sua inscrição. Depois que fizer a inscrição, tem um sininho aí, não tem um desenho do sininho? Aperta nesse diabo desse sininho e coloca aí, ativar todas as notificações. A cada aula que eu for jogando aqui, você será avisado, será notificado aí no seu aparelho. E outra coisa que eu gostaria de pedir para você é que você deixasse o seu joinha, o famoso like. Dá o like. Dê o like, então nós podemos começar a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre Roma. Roma, que segundo alguns historiadores, teria surgido no século VIII. E por que é importante nós estudarmos a história de Roma? É uma pergunta que os alunos sempre fazem, né? Por que eu tenho que estudar sobre um povo que já passou, só tem a ruína, né? Nem existe mais. Por que eu tenho que estudar sobre esse povo? Roma desenvolveu um grandioso e um vasto império, um império muito forte. Desse império surgiram, preste atenção aqui, leis, monumentos, táticas militares, instituições, e tudo isso acabou influenciando o nosso mundo. Você quer um exemplo disso? Basta olhar, por exemplo, algumas construções. Nós vemos ali, né, presente a arquitetura da antiga Roma. A gente vê alguns prédios, até mesmo algumas casas de algumas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, costumam construir as colunas romanas, são bonitas. As pessoas ainda apreciam as colunas romanas, as leis romanas. Nós sofremos influência dessas leis. Então, assim, estudar Roma é importante. Por quê? Porque a nossa civilização, ela acabou bebendo, absorvendo muita coisa de civilizações do passado, né? A cultura greco-romana, a religião cristã. Então, nós temos pilares que sustentam a nossa sociedade. Por isso que é importante nós estudarmos, né, as bases desses pilares. Onde é que nós encontramos? Nós encontramos lá no passado. E uma das civilizações que nós herdamos muita coisa foi Roma. Por isso que nós estudamos Roma. O historiador Tito Livio e o poeta Virgínio, na sua obra Eneida, conta que esta cidade de Roma, que viria a se tornar futuramente um império, foi fundada em 753 a.C., e eles atribuem a fundação desta cidade a uma lenda. A lenda de dois irmãos gêmeos, um se chamava Rômulo e o outro se chamava Remo. E diz que esses dois irmãos foram abandonados em um rio, e ali uma loba acabou os encontrando, o rio Tibre, né? Uma loba encontrou esses garotos e levou para junto do seu covil. E esses garotos bebiam leite, mamavam nessa loba, e ela criou esses garotos até que eles foram encontrados por um pastor que criou eles, enfim. A lenda ela é extensa, eu não vou falar sobre toda essa lenda aqui. Talvez eu passe um trabalho sobre essa lenda. Mas isso aqui é uma origem lendária. Roma teria surgido dessa lenda, através de dois irmãos, Rômulo e Remo. Gente, nós temos 3 períodos da história de Roma. Anote aí no seu caderno. Primeiro período, período monárquico, que vai de 753 até 509 a.C. Nós temos o segundo período. Qual é o segundo período? Anote no seu caderno. Período republicano, que vai de 509 a 27 a.C. E nós temos, anote aí, período do Império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Então veja que a história de Roma está dividida em 3 grandes e longos períodos, que vai do antes de Cristo. Desculpa, é a luz aqui que tá com problema aqui. Eu vou já tacar isso aqui no mato. Por que você tava com aquela droga? É de quem? Quem pediu para guardar na tua casa? Mas é assim mesmo, a gente vai, né, levando as coisas como dá.
Então são 3 períodos. Período monárquico. Por que recebe o nome de monárquico? Porque monárquico vem de monarquia. O que é monarquia? Monarca, o que é um monarca? Um rei. Certo? Você pode anotar aí. Por que monarquia? Porque foi um período onde Roma teve diversos reis. Era governada por reis. Vamos começar hoje a falar aqui nessa primeira aula sobre o período monárquico. Quem governou no período monárquico? Faz o seguinte, escreve aí embaixo, onde tem comentários. Monárquico, governo de quem? De monarca. O que é um monarca? Um rei. Então, período de reis. Para você não esquecer, você pode digitar aí embaixo, tá bom? Nessa época, a sociedade romana estava dividida basicamente em 3 camadas. Primeiro, os patrícios. Anote no seu caderno, patrícios. Professor, quem eram os patrícios? Ricos proprietários de terras. Eu não estou falando aqui de um cara que tem uma pequena propriedade de terra, com uma tarefa, 2 tarefas, nada disso. Estou falando na linguagem de vocês, principalmente de você que mora no interior, para que você entenda. Eu estou falando aqui de ricos proprietários de terra. Eram homens que tinham grandes extensões de terra, terra a perder de vista, e que além de terem essas terras, também eram detentores de poder. Eles também tinham posses, boas casas, tinham empregados, tinham escravos, eram ricos detentores de terra. Quem eram esses? Os patrícios. Você pode copiar aí no seu caderno. A segunda classe, anota no seu caderno aí. Os clientes. O que é isso aí, professor? Cliente. Esqueça, tá? A linguagem moderna de cliente. Aquele cara que vai comprar na sua loja, que é fiel à sua loja. Essa é a linguagem de hoje, né? Ah, meu cliente, só compra mim, só corta cabelo aqui. Mas naquela época, cliente tinha um outro significado. Vamos lá. Cliente, parentes pobres ou serviçais desses proprietários. Então imagine que naquela época você fosse um patrício. Eu já expliquei para você o que é um patrício. O que é um patrício? Vamos lá, repetindo aí. Isso, muito bem. Patrício, grandes proprietários de terra, homens que tinham posses, eram ricos. E quem eram os clientes? Eram as pessoas que viviam debaixo da proteção desses patrícios. Imagine que você se tornou um patrício, você tem muita terra, você tem muita posse. Seu irmão não, coitadinho, tá pobrezinho, né? É seu parente, seu primo, sua prima, seu avô, sua avó, tudo pobrezinho. Aí procurava você que é o patrício. Me ajude. Não, fica aqui, você vai morar aqui nas minhas terras. E você vai depender de mim. Então você se tornou ali um cliente, mas não era só os parentes. Aqui inclui, veja, o que eu anotei aqui, olha. Parentes pobres ou serviçais. Quem são os serviçais? Serviçal vem de servo. São servos, são aqueles que trabalham ali dentro da propriedade do patrício. Estou com sede, me traz água aí. Quem vai me trazer essa água? O serviçal, os servos, tá bom? Então esses que dependem do patrício são os clientes. Vamos então para o terceiro grupo, plebeus. Anota aí, plebeus. Homens livres, eles não eram dependentes de ninguém, porque se você fosse dependente, você era um cliente. Então, o primeiro conceito, eles eram homens livres, mas eles também não eram patrícios. Eram livres, como os patrícios eram livres, sem direitos políticos. Então veja, naquela época só tinha direito político quem era detentor de muitas posses. Então quem são esses plebeus? Eles não são servos, porém, como eles não têm as mesmas posses que os patrícios têm, eles não têm os direitos políticos que os patrícios têm. Então, quem é que tinha direito político? Quem é que podia exercer a vida política naquela época? Eram os plebeus? Não. Eram os clientes? Não. Quem eram? Somente os patrícios. A economia
era baseada em atividades agropastoris. Anota aí, economia, agropastoril. O que é agro? Agricultura. Plantio. Você vai plantar os produtos. Creio que muitos de vocês aí, os pais de vocês, trabalhem na agricultura. Então seu pai vai lá e planta. Seu pai planta mandioca, seu pai planta tomate, planta pimentão, seu pai planta uma série de legumes. Você tem comido legume? Vem cá. Isso aqui é uma aula de história, mas também é uma aula para a sua vida. Olha só, moleque, você tem que passar a comer legumes, frutas e legumes, mas principalmente os legumes, que é onde você vai encontrar nutrientes até para atravessar essa fase desgraçada que a gente está vivendo aí. Certo? Então, se você não come, passe a comer. Sua mãe vai lá, coloca o arroz, o feijão, macarrão, a carne e tudo isso você come. Quando ela coloca a salada, nem quero, não. Bota a salada. Quando eu era criança, eu tinha essa fricotagem de não querer comer salada. Aí meu pai uma vez pegou o corretivo dele, que era uma taca, naquela época a educação era diferente da de hoje, disse assim, você vai comer, hoje você vai comer. Aí colocou no meu prato tudo, gente, olha. Colocou pimentão, colocou tomate, colocou também cebola. Colocou cebola, eu chorando e comendo, chorando e comendo. Na outra semana, você vai comer. Na outra semana, você vai comer. Quando chegou um dia, ele vinha para a mesa já com aquela taca de couro, né? Quando ele chegou, não, pai, precisa não, pode deixar. Por quê? Porque de tanto comer aquele negócio ali, eu passei a sentir sabor. Hoje eu não sei almoçar sem ter uma boa salada. Hoje eu gosto de salada. Eu amo salada. Sabe? Tem que se alimentar bem. Tem menino aí, fica comendo só porcaria. Fast food. O que é fast food? Aquilo que vem da indústria. Não é? É pipoca, enlatada, é miojo. Sabe, isso tudo prejudica a tua saúde, baixa a tua imunidade. Gente, vamos cuidar da saúde. Certo? Então, quais eram as atividades dele? Agropastoris. Agro diz respeito à plantação. Mas não era só agricultura. Agropastoril. O que é pastoril? Diz respeito a criar, a criação, ao pastoreio. Né? Quando você lê a Bíblia, por exemplo, você vai encontrar lá o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É um pastor que está tomando conta de ovelhas. Então, ali, ó, é a atividade agropastoril. Você vai lembrar de plantação e de criação de animais. Agora, veja bem, nesse período aqui, o período monárquico, o período dos reis, que é o primeiro período que nós estamos falando aqui. O rei era eleito, gente. Havia eleição por uma assembleia. O que é assembleia? Assembleia é uma reunião de homens. Agora preste atenção, quem é que estava nessa reunião? Eu pergunto para vocês, os clientes estavam? Não! Nós já falamos aqui que cliente não tinha direito político. Os plebeus estavam? Não! Nós já aprendemos aqui que os plebeus não tinham direitos políticos. Quem era que fazia parte dessa assembleia? Os patrícios. Somente os patrícios. Eles se reuniam, eles escolhiam um homem, e esse homem era escolhido para ser rei, para ter poderes, para governar sobre Roma. E como é que se chamava essa assembleia? Anote aí, Comitia Curiata. Na verdade é comitia. Era essa assembleia que se reunia, anotou? Comitia Curiata. Era uma assembleia de homens que se reuniam para eleger aquele que seria o rei, que iria governar sobre Roma no período monárquico. Esse rei tinha seu poder controlado. Ele não fazia aquilo que ele queria. Tinha seu poder controlado pelo Senado, que era o Conselho dos Anciãos. A palavra ancião aqui quer dizer os mais velhos. Então havia um conselho, né, de homens que se reuniam ali, os homens mais velhos. Tenha isso em mente. Esse rei não tinha o poder absoluto, composto apenas de patrícios. O que eu já dito para vocês. Só podia fazer parte da vida política os patrícios. Olha,
Se eu perguntar para você, quem podia fazer parte da vida política? Eu não sei. Vai levar cascudo, viu? Porque eu já falei tanto aqui, rapaz. É para aprender, Brasil. Durante esse período, que é o período monárquico, Roma foi invadida pelos etruscos, que a conquistaram e realizaram grandes melhorias na estrutura urbana. Eu não sei se você está me assistindo agora, está acompanhando a novela Gênesis da Record. Ali mostra a cidade de Ur, né? Onde morava o Abraão com a sua família. Aquela cidade ela foi invadida. O rei de Nissim, ali na novela, mostra que ele morreu. Na verdade, ele não morreu, né? Ele foi levado preso. Mas a novela tem a questão da licença poética que mostrou que aquele rei morreu. E veja bem, vocês perceberam uma coisa, que na novela, os povos que invadiram mataram apenas a corte real, mas deixaram as pessoas da cidade vivas. Isso era bem comum naquela época. Eles davam um aviso, um ultimato: nós tomamos a cidade. Quem governa essa cidade agora somos nós. Nem todos os povos faziam isso. Haviam povos que eram mais violentos. Entravam e matavam todo mundo. Mas, via de regra, isso acontecia. E foi o que aconteceu aqui em relação aos etruscos. Eles invadiram a cidade de Roma. Eles conquistaram Roma. E eles realizaram melhorias na estrutura urbana. Tarquínio, o Soberbo, nessa época, não estranhe não, tá? Você vai ver muitos nomes assim, né? Ismael, o Sábio. Você acha que eu vou dar um adjetivo ruim para o meu nome? Claro que não, né? Qual o seu nome? Diz o seu nome aí. Escolhe um adjetivo para você. Então, o meu, Ismael, o Sábio. O seu, qual é o seu? Anota. Eu quero que você escreva aí nos comentários e coloque aí qual é o nome que você vai dar para você, o adjetivo, né? Como os romanos antigos faziam, né? Então vamos lá. Tarquínio, o Soberbo. Soberbo. O que é uma pessoa soberba? Hein? Tentou se aproximar da plebe. O que era plebe? Os plebeus. Os plebeus tinham direito político? Não tinham. Mas apesar de não ter direito político, eles tinham outro tipo de poder, que era o poder de influência. Então Tarquínio Soberbo tentou se aproximar da plebe, dos plebeus que não tinham direitos políticos. Mas isso vai mudar. Sentindo-se ameaçado, os patrícios, que eram os únicos que tinham poder, olharam para Tarquínio e disseram assim: rapaz, esse Tarquínio Soberbo está se aproximando de quem não tem o poder político. E nós queremos que eles continuem sem ter esse poder político. Então, antes que eles tenham esse poder político, vamos fazer alguma coisa com Tarquínio. Sentindo-se ameaçado, os patrícios o derrubaram. Os patrícios se uniram e derrubaram Tarquínio, porque Tarquínio queria dar voz e vez a quem não tinha, que eram os plebeus. E assumiram o poder. Então, eles tiraram o rei. Eles vão assumir o poder. Quando eles assumem o poder, veja, se eles tiraram o rei, qual é o período, o primeiro período que nós estamos estudando aqui? Período monárquico. Eles tiraram o rei, eles tiraram o monarca. Esse período, então, vai ter o quê? Vai ter o quê? Fim. Se não tem mais rei, não tem mais monarquia. Fim do período monárquico. E aqui começa um novo período. O período chamado de republicano. E esse período... nós vamos falar sobre isso hoje. Não! Já falei sobre muita coisa. Vou dar livre sossego para a sua mente. Chega de aula por hoje. Certo? Mas eu vou deixar atividade com vocês. Atividade, vou mandar para o grupo de WhatsApp. Vou colocar aqui embaixo. E atenção! Vou colocar o link do grupo, do meu grupo, para os meus alunos entrarem lá e enviar as atividades. Vocês vão fazer a atividade, vão copiar a atividade, presta atenção, vão copiar a atividade no caderno e vocês vão enviar para mim essa atividade. Vocês vão tirar a fotografia, a foto, né, da celulite de vocês, do celular, e vocês vão enviar para esse grupo. Não envie para mim não, por quê? Porque eu não quero ficar doido. Sabe, porque às vezes as pessoas enviando só para mim, quando eu abro meu WhatsApp, tá lá, 400 mensagens, 400 alunos. Eu não vou dar conta disso.
Para mim fica muito mais fácil vocês enviar para um grupo. Porque nesse grupo, agora não comente nada. O que é que você vai colocar lá? Professor, meu nome é Maria Fulustreca, sou do 8º ano. É só um exemplo. Tá? Maria Fulustreca, do 8º ano. Eu vou arrebentar com essa luz aqui. Por que você tava com aquela droga? Pergunta pro posto Piranga. Do 8º ano. E tá aqui a atividade de história. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu caderninho. Maria Fulustreca, 8º ano. Atividade, ok. Porque essas atividades, elas vão valer nota. Você não esqueça disso. Tá bom? Se você tiver dúvidas sobre esta aula, vai aqui o meu conselho. Volta e assista ela de novo. Professor, eu não entendi nada. Às vezes você não entendeu nada porque sua mãe estava cantando, porque seu pai estava gritando, não é? Porque sua avó estava brigando com você, porque o cachorro estava latindo, porque o gato estava miando. Assista essa aula de novo e deixa a pergunta aí abaixo. Beijo no seu coração. Deixa o like. Valeu!